O jantar parou quando o mafioso gritou: "Ela é a mãe do meu filho." A frase cortou o salão do restaurante Bellini como um trovão. Um silêncio pesado desabou sobre as mesas de linho branco e taças de cristal. Os garçons pararam no meio do passo, bandejas suspensas no ar, olhos arregalados. Os convidados, todos eles figuras bem vestidas, rostos conhecidos da elite paulistana, congelaram em meio a risos e conversas banais. Uma orquestra de talheres e taças silenciou de repente, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. Lorenzo Bellini, de pé no centro do salão, era o retrato da elegância ferida. Terno sob medida, cabelos escuros penteados para trás, olhar aceso por uma fúria inesperada. Seus ombros largos, sempre imponentes, agora estavam tensos, como se carregassem o peso de todos os olhos ali presentes. Ele fitava apenas uma pessoa, do outro lado da mesa principal, Isadora Valença. Por um instante, ela pareceu menor do que realmente era. O vestido azul marinho simples e elegante destacava sua postura ereta. Os olhos castanhos e profundos miraram Lorenzo com a coragem de quem já conheceu o abismo. Um leve tremor nos lábios denunciava a tempestade por trás da máscara de serenidade. Ela não se encolheu, não desviou, apenas respirou fundo, como se já esperasse aquele momento há anos, embora nunca imaginasse que viria assim, à vista de todos. O cenário era sofisticado, quase cinematográfico. O salão do Bellini ocupava um casarão antigo restaurado no coração dos jardins. Paredes de tijolos aparentes, cortinas de veludo vinho, luzes âmbar refletidas em espelhos antigos. No teto, lustres de cristal lançavam brilho suave sobre arranjos de lírios e orquídeas. O aroma dos pratos italianos misturava-se ao perfume dos convidados. Lá fora, uma noite de inverno paulista, céu limpo, brisa fria e carros passando lentamente pela rua arborizada. Naquela noite, o restaurante comemorava o aniversário de Lorenzo. Era uma data que ele fazia questão de celebrar todos os anos, reunindo amigos, sócios e aliados. O jantar era exclusivo, seletivo, como tudo em sua vida. Porém, ninguém ali, nem mesmo ele, esperava o que estava prestes a acontecer. Foi Renata Furtado, a melhor amiga de Isadora, quem a convenceu a vir. Renata era uma mulher de 34 anos, cabelos castanhos claros e um sorriso fácil, mas olhos atentos que viam além das máscaras sociais. Jornalista, adorava um segredo e, acima de tudo, proteger as pessoas que amava. Naquela noite ela estava especialmente animada, como se pressentisse que algo grande estava prestes a acontecer. "Vai ser só um jantar", Renata sussurrou para Isadora, antes de entrarem no salão. "Você merece viver, Isa. Chega de fugir." Isadora hesitou. Havia 5 anos, ela não pisava em um dos restaurantes de Lorenzo. Desde a noite em que tomou a decisão mais difícil de sua vida, carregava no peito um segredo que a consumia em cada batida do coração. O tempo não apagara as cicatrizes. Elas estavam ali, escondidas sob a pele, pulsando em silêncio. Ao lado de Isadora, Miguel, seu filho de 5 anos, segurava sua mão com força. Era um menino de olhos vivos, cabelo castanho claro e um sorriso curioso que iluminava o rosto. Ele não entendia o peso daquela noite. Para ele, era só uma ocasião especial, um jantar bonito, uma oportunidade de usar a camisa nova que ganhara no aniversário. Do outro lado do salão, Rafael Sorrentino, o braço direito de Lorenzo, observava tudo com atenção. Rafael tinha 40 anos, rosto anguloso, olhar calculista. Vestia-se com discrição, mas exalava uma confiança silenciosa, quase predatória. Era leal a Lorenzo, mas a lealdade dos homens como Rafael era sempre medida em oportunidades. Ele notou o desconforto de Lorenzo ao ver Isadora chegando. Notou também o menino ao lado dela, e em silêncio começou a calcular. O jantar começou tenso, ainda que coberto por sorrisos e cumprimentos educados. Lorenzo tentava manter a compostura, recebendo parabéns, agradecendo presentes, brindando com taças de vinho tinto. Mas seus olhos, vez ou outra, voltavam para Isadora, como se ela fosse uma ferida aberta em pleno centro do peito. Ela sentou-se ao lado de Renata, alguns lugares afastada da mesa principal, mas não longe o bastante para escapar do olhar de Lorenzo. Entre os convidados, falava-se de negócios, viagens, política, mas uma corrente de tensão percorria o ar, invisível, como eletricidade antes da tempestade. Renata tentava aliviar o clima, puxando conversa, fazendo piadas.
Miguel, entediado com o papo de adultos, desenhava em um guardanapo, alheio à tensão ao redor. Ele está olhando para cá de novo, cochichou Renata, inclinando-se para Isadora. Finge que não vê, respondeu Isadora, sem coragem de encarar o passado de frente. Lorenzo não era homem de fugir de confrontos. A verdade é que, para ele, a vida sempre foi um jogo de riscos. O sucesso dos seus negócios vinha de uma mistura precisa de carisma, disciplina e uma pitada de perigo. Todos sabiam que Lorenzo era mais do que um simples empresário. Era um homem respeitado e temido em certos círculos, mas diante de Isadora, ele sentia-se vulnerável. O passado entre eles era feito de paixão, promessas quebradas e uma dor que nunca cicatrizou. 5 anos atrás, Lorenzo e Isadora viveram um romance intenso e secreto. Ela, advogada brilhante, ele, dono do Império Bellini, ambos jovens e famintos pela vida. No começo, tudo foi luz. Noites em hotéis discretos, jantares à luz de velas, declarações sussurradas ao pé do ouvido. Mas o mundo de Lorenzo era perigoso demais para alguém como Isadora. E quando ela descobriu que estava grávida, tomou uma decisão solitária. Partiu sem olhar para trás, levando consigo o segredo que mudaria tudo. Agora, estavam frente a frente de novo. O tempo não fora piedoso com as feridas de ambos. Lorenzo tentava manter o controle. Cumprimentava os convidados, sorria para as fotos, mas o olhar traía sua inquietação. A cada vez que cruzava o olhar com Isadora, sentia o passado latejar. Era como se todas as perguntas não feitas, todas as palavras engolidas, voltassem a assombrá-lo naquela noite. Isadora, por sua vez, sentia o peso de cada olhar. O jantar era um campo minado de memórias. Ela lembrava da primeira vez que entrou no Bellini, anos atrás, de mãos dadas com Lorenzo, sentindo-se invencível. Lembrava também da última noite, o choro abafado no banheiro, o bilhete deixado às pressas. Preciso ir, cuide de você. E a decisão de sumir do mapa, protegendo a si mesma e ao filho de um destino incerto. Entre taças erguidas e brindes vazios, os flashbacks vinham como relâmpagos. Isadora recordou o rosto de Lorenzo, iluminado pela luz do abajur, sussurrando promessas de um futuro impossível. Recordou o medo que sentiu quando percebeu que o mundo dele podia engolir tudo o que ela mais amava. Do outro lado da sala, Rafael observava. Ele nunca confiara totalmente em Isadora. Para ele, a aproximação dela naquela noite não era coincidência. Tudo era motivo para desconfiança no universo de Rafael. Era assim que sobrevivia. Ao redor, os convidados começavam a perceber o clima estranho. Um ou outro olhar curioso, sorrisos que murchavam no ar, conversas interrompidas no meio da frase. No meio da festa, havia um segredo pulsando, prestes a explodir. Renata, sempre perspicaz, percebeu que o reencontro era inevitável. Tentou aliviar o clima, envolvendo todos em uma conversa leve sobre viagens e restaurantes, mas Lorenzo não conseguia se concentrar. Sentia-se como um ator em uma peça que já conhecia o final. Está tudo bem? Perguntou Rafael baixinho ao se aproximar de Lorenzo. Claro, respondeu Lorenzo seco, sem tirar os olhos de Isadora. Miguel, alheio à tensão adulta, pediu para ir ao banheiro. Isadora se levantou para acompanhá-lo. Lorenzo, aproveitando o movimento, fez menção de segui-los, mas Renata interveio, puxando-o para uma foto com os convidados. O encontro entre Lorenzo e Isadora foi adiado por alguns minutos, mas a tensão só cresceu. Quando Isadora voltou, encontrou Lorenzo parado à entrada do salão esperando por ela. Você precisava mesmo vir? Ele perguntou, a voz baixa, rouca de emoção. Não vim por você, Lorenzo. Vim porque não quero mais viver com medo, respondeu ela firme. Medo de quê? Ele rebateu, olhando nos olhos dela. Ela hesitou, mas manteve o olhar. Medo de tudo isso. Do que você se tornou, do que eu poderia ter me tornado ao seu lado. Antes que Lorenzo pudesse responder, Rafael apareceu ao lado dele, interrompendo o momento. Temos convidados esperando, Lorenzo. Venha, faça um brinde, sugeriu em tom amistoso, mas com os olhos frios. O jantar seguiu, mas o clima era outro. O silêncio entre Lorenzo e Isadora era mais eloquente do que qualquer brinde. Entre eles havia uma história não resolvida, um abismo de mágoas e perguntas sem resposta. Quando chegou o momento do parabéns, todos se reuniram em torno de Lorenzo. Ele sorriu para as câmeras, abraçou amigos, agradeceu os votos de felicidade, mas por dentro só conseguia pensar em Isadora.
e naquele menino de olhos atentos, tão parecidos com os seus. Foi então que, sem aviso, uma brincadeira inocente de Miguel mudou tudo. Ele correu até Lorenzo, puxou a barra do paletó e mostrou um desenho feito no guardanapo. 2 bonequinhos de mãos dadas, um grande, outro pequeno, ambos com cabelos escuros. Olha, mamãe disse que eu desenho muito bem, disse Miguel, sorrindo. O senhor acha que parece comigo? Lorenzo olhou para o desenho, olhou para o menino. Por um instante, o mundo parou. A semelhança era gritante. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso torto. O coração de Lorenzo disparou. A dúvida virou certeza. Foi nesse momento que ele gritou, sem conseguir se conter. Ela é a mãe do meu filho! O salão inteiro parou. O silêncio foi absoluto, como se o próprio tempo tivesse congelado. Isadora ficou de pé, pálida, o olhar fixo em Lorenzo. Renata levou a mão à boca, surpresa. Rafael estreitou os olhos, já calculando as consequências daquela revelação. O choque era total. Naquele instante, as máscaras caíram e todos entenderam que aquela noite não seria apenas mais um jantar de aniversário. Era o início de uma história que mudaria para sempre a vida de todos ali presentes. O passado e o futuro colidiram em um único grito. E no silêncio que se seguiu, ninguém ousou respirar. O som do grito de Lorenzo ainda vibrava nas paredes do restaurante, mesmo depois que as palavras cessaram. Isadora permaneceu imóvel, os olhos fixos na toalha, mãos trêmulas sob a mesa, o rosto pálido, a respiração presa, como se tentasse se esconder atrás do próprio silêncio. Miguel, sentado ao lado dela, olhou ao redor confuso, percebendo que algo extraordinário acontecia, mas sem entender o peso daquela frase. Renata segurou o braço de Isadora com delicadeza, apertando sutilmente, tentando passar apoio sem chamar atenção. Rafael, do lado oposto do salão, ergueu as sobrancelhas, um meio sorriso curioso escapando antes de ser substituído por um olhar calculista. A festa, que tinha aroma de vinho tinto e risos abafados, se desfez em um instante. O garçom, ainda parado com um prato de massa semi-erguido, esperava por um sinal. O maitre, sem saber o que fazer, fingiu ajeitar os talheres de uma mesa próxima. As conversas, que antes se entrelaçavam pelo salão, agora não passavam de sussurros tímidos, todos atentos ao epicentro do escândalo, a mesa de Lorenzo. Isadora sentiu o olhar de Lorenzo sobre ela intenso, quase físico. Sentiu como se as palavras dele pudessem despir todos os seus segredos ali mesmo, diante de desconhecidos e amigos. Ela ergueu os olhos e encontrou o dele. E por um segundo tudo ao redor pareceu desaparecer. Só havia os dois, presos naquele instante, como se a vida inteira tivesse convergido para aquela noite, aquela frase, aquela mesa. A tensão foi interrompida por Renata, que com a voz suave mas firme tentou restabelecer alguma normalidade. Lorenzo, por favor, não é o momento para esse tipo de exposição. Podemos conversar em particular? Lorenzo não respondeu. Apenas olhou novamente para Isadora, depois para Miguel. O menino, curioso, puxou o guardanapo no colo, olhando de Isadora para Lorenzo, sem saber o que dizer. O silêncio era esmagador. Até que Rafael se levantou sorrindo para os convidados, uma tentativa desajeitada de retomar o controle. Peço desculpas pelo entusiasmo do nosso anfitrião. Por favor, aproveitem a noite. O vinho está excelente. O chefe preparou pratos especiais. Vamos brindar ao aniversário de Lorenzo. Alguns convidados tentaram retomar as conversas, mas agora tudo era murmúrio, olhares atravessados, celulares discretamente apontados para a mesa central. O escândalo já era assunto para o grupo de WhatsApp da elite local. Lorenzo, ainda de pé, inclinou-se para Isadora, voz baixa, quase um sussurro. Precisamos conversar. Agora. Isadora balançou a cabeça, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Não aqui, Lorenzo. Não assim. Já foi longe demais. Renata interveio, levantando-se e puxando Isadora de lado. Venha comigo, Isa. Vamos respirar um pouco. As duas caminharam até um pequeno lounge discreto ao fundo do restaurante. Miguel ficou com Lorenzo, que se sentou ao lado do menino tentando parecer calmo, mas a mão tremia ao segurar o copo de água. No lounge, Renata envolveu Isadora num abraço apertado. O perfume suave da amiga deu a Isadora um breve alívio. Isa, precisa me dizer o que está acontecendo de verdade.
Ele é mesmo o pai do Miguel? Isadora fechou os olhos. Respirou fundo. Não era para ser assim, Renata. Jurei que nunca envolveria o Miguel no mundo do Lorenzo. Quis proteger meu filho de tudo isso, de todos esses riscos. Renata segurou as mãos dela, olhando firme. Mas agora não tem mais volta. Todo mundo viu. Todo mundo ouviu. Você vai ter que enfrentar isso, cedo ou tarde. Isadora sentiu as palavras pesarem no peito. Lembrou do dia em que partiu de Roma, há 5 anos, levando no ventre o segredo mais precioso e perigoso da sua vida. Não foi escolha fácil. Lorenzo era tudo. Paixão, promessa, aventura. Mas também era risco, tempestade, sombras que ela não queria para o filho. Enquanto isso, Rafael se aproximava da mesa de Lorenzo em passos calculados. Sentou-se ao lado dele, com um sorriso contido. Lorenzo, você tem certeza do que está fazendo? Isso vai agitar as coisas, não só para você, mas para todos nós. Lorenzo não tirou os olhos de Miguel, que agora brincava com um carrinho sobre a toalha. Eu só quero saber a verdade, Rafael. Já perdi tempo demais. Rafael sorriu, mas por dentro sentia o risco. Há anos era o braço direito, o confidente, o homem de confiança. Mas a volta de Isadora e o possível herdeiro ameaçavam o equilíbrio. Seu lugar na vida e nos negócios de Lorenzo nunca esteve tão incerto. No lounge, Isadora passava as mãos pelos cabelos, inquieta. Ele não entende, Renata. O mundo dele é perigoso demais. Eu recebi ameaças quando estava grávida, por isso sumi. Por isso nunca respondi às cartas, nem às mensagens. Não era só medo, era instinto de sobrevivência. Renata suspirou, compreendendo o peso do segredo. Ele merece saber, Isa. Miguel também. Não dá para construir uma vida sobre segredos. Uma hora tudo desaba. Isadora sabia. Mas dizer a verdade era como abrir um portão para um passado que ela lutou para sepultar. O nome Bellini carregava peso, história, perigos e amor, um amor que ela nunca conseguiu apagar. De volta ao salão, Miguel olhou para Lorenzo, olhos grandes e curiosos. Por que todos estão olhando para a gente? Lorenzo sorriu, tentando ser leve. Porque você é o menino mais bonito do restaurante. Deixou todo mundo curioso. Miguel riu, inocente. Lorenzo estudou cada traço do garoto, cada gesto. Não podia negar. Havia algo ali. O jeito de franzir a testa, o sorriso torto, tudo lembrava sua juventude. Um nó apertou em sua garganta. E se fosse mesmo seu filho? O que teria perdido todos esses anos? Rafael, atento a cada detalhe, percebeu o brilho nos olhos do chefe. Não era apenas orgulho, era esperança, era medo de perder algo que nunca soube possuir. No lounge, Isadora se recompôs. Pegou a bolsa, ajeitou o cabelo, respirou fundo. Preciso ir, Renata. Não posso ficar aqui. Não posso deixar o Miguel exposto. Renata segurou seu ombro firme. Não fuja, Isa, não de novo. Você lutou tanto para construir uma vida longe disso, mas a verdade sempre encontra um jeito de voltar. Em frente. Por você. Pelo Miguel. Até mesmo pelo Lorenzo. Isadora hesitou. Sabia que Renata estava certa, mas o medo era maior. O medo de perder o filho para o passado, de ver o mundo deles ruir. No salão, Lorenzo se levantou, pegou Miguel pela mão. Vamos dar uma volta, pequeno? Miguel assentiu, animado. Caminharam juntos até a varanda do restaurante, onde a noite de São Paulo pulsava lá fora, luzes e sons misturados. Lorenzo se ajoelhou diante do menino, olhos nos olhos. Você gosta de futebol, Miguel? Gosto, jogo na escola com meus amigos. E de pizza? Perguntou Lorenzo, sorrindo. Amo. A minha preferida é de calabresa. Lorenzo sorriu, sentindo uma onda de ternura. Um dia quero te mostrar uma pizzaria especial que eu conheço na Itália. O que acha? Miguel riu, empolgado. Sério? Eu adoraria. Por um instante, Lorenzo se permitiu sonhar com uma vida simples, longe dos riscos. Só ele e o filho, jogando bola e comendo pizza como qualquer família. Mas logo a realidade voltou. O mundo em que vivia era feito de acordos, ameaças, obrigações, e agora, de segredos prestes a explodir. No interior do restaurante, Rafael se aproximou discretamente de Renata, que observava tudo à distância. Você sabia disso? Sussurrou ele, mantendo o tom casual. Renata olhou firme. Você acha que alguém nessa mesa não guarda segredos, Rafael? Ele sorriu de canto, reconhecendo a astúcia da jornalista. Mas por dentro a inquietação só aumentava. Lorenzo, de volta à mesa, encontrou Isadora já se preparando para ir embora.
Ela evitava seu olhar, mas ele segurou suavemente seu braço. Isadora, por favor, só me diga, ele é meu filho? Ela o fitou, olhos marejados, voz embargada. Lorenzo, deixa isso pra lá. O Miguel é só uma criança. Ele não precisa desse peso. Nem eu. Não fuja, Isa. Já fugi demais de você. Ela se desvencilhou, pegou Miguel no colo. Boa noite, Lorenzo. Renata acompanhou as duas até a saída, lançando um último olhar a Lorenzo, que ficou parado, sozinho, sentindo o vazio que há anos tentava preencher. Quando Isadora entrou no carro com Miguel, o menino perguntou: Mamãe, por que aquele homem ficou tão bravo? Ela sorriu, tentando proteger. Não foi nada, meu amor. Só um velho amigo da mamãe. Mas por dentro, a mente de Isadora era um redemoinho de lembranças e dúvidas. Na bolsa, o envelope com cartas antigas, jamais entregues, pesava como chumbo. Cartas escritas em noites de saudade, rasgadas e reescritas, cada uma carregando o amor e o medo que nunca conseguiu confessar. Naquela noite, já em casa, Isadora sentou-se na cama com Miguel adormecido ao lado. Abriu o envelope, relendo as palavras nunca ditas a Lorenzo. Se você soubesse o quanto dói esconder o Miguel do mundo, do seu mundo, se pudesse entender que tudo o que fiz foi por amor, talvez me perdoasse. Lágrimas silenciosas molharam o papel. Ela sabia que não poderia fugir para sempre. Enquanto isso, Lorenzo, sozinho no escritório do restaurante, folheava o álbum de fotos antigas. O rosto de Isadora sorrindo na Fontana di Trevi, o brilho nos olhos, a promessa de um futuro que nunca veio. O telefone tocou. Era Rafael. Lorenzo, precisamos conversar. Isso vai mexer com muita gente. Seus parceiros de negócios já começaram a perguntar. Não podemos deixar as coisas saírem do controle. Lorenzo suspirou exausto. Eu só quero respostas, Rafael. Não posso viver sem saber se aquele menino é meu filho. Cuidado com o que deseja, meu amigo. A verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Lorenzo desligou. No fundo, sabia que Rafael tinha razão, mas o desejo de saber era mais forte do que qualquer ameaça. Na manhã seguinte, Lorenzo entrou em contato com um investigador de confiança. Precisava de respostas. Pediu que discretamente descobrisse tudo sobre Miguel, data de nascimento, escola, até possíveis exames médicos. Queria a verdade, mas sem escândalos. Não podia arriscar a segurança de Isadora e do menino, ou a própria reputação. Isadora, por sua vez, passou o dia inquieta no escritório. Renata foi até lá trazendo café e um sorriso cansado. Você precisa decidir, Isa. Quanto mais tempo esconder, mais difícil vai ficar. Eu não quero que o Miguel cresça com medo. Não quero que ele seja alvo de ninguém. O Lorenzo não entende o que é ter um filho nesse mundo. Renata segurou sua mão. Mas ele também merece a chance de ser pai, de mudar. Você precisa dar a ele essa opção. Isadora sabia que a amiga tinha razão, mas o medo era uma sombra difícil de dissipar. No restaurante, Rafael observava Lorenzo de longe, atento. Sabia que o chefe estava mudando, mais vulnerável. Isso poderia ser perigoso para todos. Precisava agir, garantir seu espaço. Decidiu então conversar diretamente com Isadora. No fim do expediente, cruzou com ela no estacionamento do prédio onde ela trabalhava. Isadora, posso te oferecer uma carona? Ela hesitou, mas aceitou. No carro, Rafael foi direto. Sei que você quer proteger o Miguel, mas se continuar assim só vai gerar mais perguntas, mais riscos. Isadora ficou em silêncio, olhos atentos à estrada. O que você quer, Rafael? Só quero que pense no que é melhor para todos. O Lorenzo não é só um homem apaixonado. Ele é o chefe de muita gente, gente que não vai gostar de mudanças. Pense bem antes de trazer o menino para esse mundo. Isadora sentiu o peso da ameaça velada. Sabia que Rafael era perigoso à sua própria maneira. Em casa, Miguel brincava no quarto, alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Isadora o observava, uma prece silenciosa nos lábios. Só queria protegê-lo, mesmo que isso significasse enfrentar todos os fantasmas do passado. Naquela noite, Lorenzo recebeu uma notícia do investigador. Havia coincidências demais para serem ignoradas. A data de nascimento de Miguel, a ausência de outro pai registrado, o sumiço de Isadora logo após a viagem deles à Itália. O coração de Lorenzo disparou. Precisava ouvir da boca dela. Decidiu procurá-la mesmo sabendo que cruzava uma linha perigosa. Mandou uma mensagem curta. Preciso te ver, por favor. Isadora viu a mensagem, mas não respondeu.
O medo ainda era maior que a saudade. No restaurante, os funcionários comentavam o escândalo da noite anterior em sussurros. O nome de Isadora circulava, cada um acrescentando um detalhe, uma fofoca. Rafael observava, controlando as informações, tentando manter o dano ao mínimo. Renata, preocupada, procurou Isadora no fim do dia. Precisa ser forte, Isa. Seja qual for sua escolha, eu vou estar aqui. Isadora abraçou a amiga, lágrimas contidas nos olhos. Não sei se consigo, Renata. Não sei se sou forte o bastante. Você já foi forte até agora. Não desista. A noite caiu sobre São Paulo, carregada de incertezas. Lorenzo, sozinho em seu apartamento, olhava para o teto, tentando entender onde tudo desandou. Isadora, deitada ao lado de Miguel, rezava para encontrar coragem. Rafael, no próprio escritório, planejava seus próximos passos, ciente de que o jogo estava apenas começando. E você, que acompanhou cada detalhe dessa história, já percebeu como um segredo pode mudar tudo? Será que Lorenzo e Isadora vão conseguir se perdoar? O que Rafael realmente pretende? E Miguel, quando descobrir a verdade, como vai reagir? Se você quer descobrir o próximo passo dessa trama, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as reviravoltas dessa história, porque a verdade, às vezes, é apenas o começo. E o jantar, que parou pelo grito de Lorenzo, deixou marcas que nenhum dos presentes jamais vai esquecer. O grito de Lorenzo ainda ecoava quando o caos tomou conta do salão. Por um segundo, parecia que o mundo inteiro se resumia àquelas palavras, suspensas, impossíveis de serem recolhidas. Todos encaravam Isadora, olhos arregalados, buscando sinais, certezas, escândalos. Ela, imóvel, o rosto pálido sob a luz âmbar dos lustres, sentia as pernas trêmulas, como se o chão sob seus pés não fosse mais seguro. Miguel, sentado ao lado de Renata, apertava o guardanapo entre os dedos pequenos, assustado com os adultos que de repente falavam alto, cochichavam, apontavam. Renata se inclinou para ele, sussurrando algo sobre sobremesa, tentando protegê-lo do furacão que ameaçava engolir tudo. Mas era impossível blindá-lo. Ali, naquele instante, o segredo mais bem guardado da vida de Isadora sangrava em praça pública. Lorenzo não desviava os olhos dela. Sua voz, há pouco firme e grave, agora soava trêmula, carregada de mágoa e incredulidade. — É verdade, Isadora? Perguntou a voz baixa, mas audível a todos. — Ele... Miguel, é meu filho? A pergunta pairou como uma sentença. Isadora sentiu todos os olhares do salão sobre si, cravando-na como flechas. O coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Por um instante pensou em fugir, em correr dali e pegar Miguel nos braços e desaparecer. Mas estava cansada de fugir. Estava cansada de mentir para proteger, de sacrificar a própria felicidade em nome de uma paz que nunca vinha completa. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças. Os dedos se fecharam sobre o encosto da cadeira, buscando firmeza. — Lorenzo, a voz dela saiu arranhada, quase um sussurro. — Não era assim que eu queria que você descobrisse. O salão explodiu em murmúrios, uns chocados, outros excitados pela fofoca. Rafael, sempre discreto, se aproximou de Lorenzo, colocando uma mão firme em seu ombro, como se quisesse ancorá-lo à realidade. Mas Lorenzo não precisava de âncoras, precisava de respostas. — Você me privou de 5 anos da vida do meu filho? O tom dele era mais dor do que raiva. — Por quê, Isadora? Por quê? Ela sentiu as lágrimas ameaçando desabar, mas se obrigou a manter o controle. Não era hora para fraquezas. — Eu precisava proteger o Miguel, respondeu, olhando diretamente nos olhos dele, ignorando o resto do mundo, dos seus negócios, dos seus inimigos, de tudo que poderia machucá-lo. Lorenzo balançou a cabeça, incrédulo. — Eu teria dado a vida por ele, por vocês dois. — Eu sei, ela sussurrou, a voz embargada. — Por isso mesmo. O silêncio se seguiu, pesado. Miguel olhava de um para outro, sem compreender, mas sentindo que algo muito sério acontecia. Renata, tentando aliviar o clima, levantou-se e, com um sorriso tenso, se dirigiu aos convidados. — Acho melhor todos aproveitarem o jardim para um ar fresco. A noite está linda. Os convidados, aliviados pela desculpa, saíram em pequenos grupos cochichando, deixando os protagonistas daquele drama expostos, isolados no centro do salão. Rafael se aproximou ainda mais, os olhos estreitos, atentos a cada gesto. — Lorenzo,
Podemos conversar? Disse, tentando puxar o amigo para longe de Isadora. Mas Lorenzo não se moveu. Os olhos fixos nela, como se só agora percebesse tudo que havia perdido. Por que você não me procurou? A voz dele era um sussurro dolorido. Por que não me deixou ao menos escolher? Isadora engoliu em seco. Eu tentei. Escrevi cartas, tantas cartas, mas nunca tive coragem de enviar. Tinha medo de você, Lorenzo. Medo do que você se tornou. Medo do que o mundo ao seu redor faria com nosso filho. Ele fechou os olhos, sentindo o peso de cada palavra. Rafael, inquieto, lançou um olhar rápido para Isadora, depois para Lorenzo. Você não entende, Isadora, Lorenzo disse finalmente. Se eu soubesse, teria mudado tudo. Teria deixado tudo para trás. Ela riu, amarga. Você nunca deixaria. O poder, o controle, sempre foram mais fortes que qualquer promessa. Os dois se encararam. Anos de amor, mágoas e saudades comprimidos naquele olhar. O tempo parecia ter parado. Até que uma voz interrompeu o transe. Mãe, por que estão brigando? Miguel perguntou inocente, os olhos úmidos, confuso com a tensão. Isadora se agachou para ficar na altura do filho, segurando suas mãos. Não estamos brigando, meu amor. Só estamos conversando sobre coisas importantes. Lorenzo se aproximou, ajoelhando-se ao lado deles, os olhos marejados. Miguel, a voz dele era terna, cheia de emoção. Você gosta de futebol? O menino sorriu, tímido. Gosto muito. E de pizza? Miguel fez que sim, rindo. Então temos duas coisas em comum. Lorenzo sorriu, mas havia tristeza em seu olhar. Você sabe quem eu sou? Miguel hesitou, olhando para a mãe que assentiu com um leve aceno. Você é o amigo da mamãe, respondeu baixinho. Lorenzo olhou para Isadora, buscando permissão. Ela respirou fundo e pela primeira vez não sentiu medo, apenas exaustão e esperança. Miguel, este é o seu pai. O silêncio se abateu novamente, mas agora era outro tipo de silêncio, um silêncio de revelação, de aceitação. O menino arregalou os olhos surpreso. Meu pai? Lorenzo sorriu, as lágrimas rolando discretas pelos olhos. Sim, filho. A palavra filho explodiu em seu peito com uma intensidade que ele nunca conhecera. Eu sou seu pai. Miguel olhou para Isadora, buscando confirmação. Ela assentiu com um sorriso trêmulo. O menino, hesitante, se aproximou de Lorenzo, que o abraçou com cuidado, como se temesse que tudo aquilo não passasse de um sonho. O abraço foi breve, mas eterno. Um instante de reconciliação, de promessa silenciosa. Mas enquanto Lorenzo se perdia no momento, Rafael observava a cena com olhos duros, calculistas. Ele se afastou discretamente, pegando o celular e saindo para o jardim. Havia algo em seu olhar que misturava inveja, raiva e medo. Do lado de fora, Renata tentava acalmar os ânimos. Os convidados, sedentos por detalhes, a cercavam com perguntas. Ela desviava, mudava de assunto, mas sabia que nada mais seria como antes. Tudo estava exposto. De volta ao salão, Isadora e Lorenzo permaneceram ajoelhados ao lado do filho. Ela sentia um alívio profundo, mas também um medo antigo. E agora? Perguntou baixinho só para ele ouvir. O que você vai fazer, Lorenzo? Ele segurou sua mão com delicadeza. Agora eu não deixo vocês irem embora nunca mais. Ela sorriu, quase acreditando. Por um instante, sentiu que talvez, só talvez, a vida lhes desse uma nova chance. Mas o perigo nunca estava longe. Rafael voltou ao salão, o rosto pálido, o olhar sombrio. Lorenzo, precisamos conversar. Agora. O tom não admitia recusas. Lorenzo se levantou, lançando um último olhar para Isadora e Miguel, antes de seguir o amigo até uma área reservada do restaurante. No escritório, o ambiente era diferente. Frio, silencioso, com a luz dura de uma luminária sobre a mesa. Rafael fechou a porta, girando a chave. Você enlouqueceu? Disse baixo, mas com uma fúria contida. Expôs tudo. Agora eles sabem que você tem um filho. Sabe o que isso significa? Lorenzo o encarou cansado. Significa que eu não vou mais mentir para mim mesmo. Rafael se aproximou, os olhos faiscando. Isso é perigoso. Você acha que seus inimigos vão poupar aquela criança? Você está colocando todos em risco. Lorenzo respirou fundo. Eu sei me proteger. Sei proteger eles. Você acha que controla tudo, mas não controla nada. Rafael gritou, perdendo o controle. Tudo que você construiu pode ruir por causa de um momento de fraqueza. Lorenzo se aproximou,
a voz baixa e ameaçadora. Se alguém ousar tocar em Isadora ou Miguel, terá que passar por cima de mim. Rafael riu amargo. Você não entende, não é? O perigo não está só lá fora. Está aqui dentro. Lorenzo estreitou os olhos, desconfiado. O que você quer dizer? Rafael se aproximou, quase sussurrando. Você não percebeu que alguém sabotou o sistema de segurança esta noite? Que alguém deixou um rastro de informações para a imprensa? Que alguém muito próximo de você não quer ver essa família reunida? O choque atingiu Lorenzo como um soco. Ele se afastou, tentando processar. Você está me ameaçando, Rafael? O outro sorriu, frio. Não, Lorenzo. Estou te alertando. Nem todos estão felizes com essa sua redenção de novela. Tem gente que prefere as coisas como sempre foram. Lorenzo se enrijeceu, sentindo pela primeira vez que não estava no controle, que talvez por trás de tudo, Rafael estivesse mais envolvido do que imaginava. Se você tocar neles... Lorenzo começou, mas Rafael o interrompeu. Não sou eu quem vai tocar, mas não posso garantir que outros não o farão. Você abriu a porta, Lorenzo. Agora, aguente as consequências. Do lado de fora, Isadora sentia um frio na espinha. Olhava para Miguel, que brincava com um carrinho de brinquedo alheio ao caos dos adultos. Renata se aproximou, sentando-se ao lado dela. Você fez o certo, Isa. Finalmente, colocou tudo às claras. Isadora sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Será? Tenho medo do que vem depois. Sempre tive. Renata segurou sua mão. Você é mais forte do que imagina, e agora não está mais sozinha. O tempo parecia suspenso, como se todos aguardassem o próximo movimento. No escritório, Lorenzo encarava Rafael, ciente de que nada seria fácil dali para frente. Mas, pela primeira vez, estava disposto a lutar não por poder, mas por amor. Quando voltou ao salão, encontrou Isadora e Miguel esperando por ele. Ajoelhou-se novamente diante do menino, pegando-o nos braços. A partir de hoje, disse olhando para Isadora, nada vai nos separar. Ela sorriu emocionada, mas os olhos ainda aflitos. Você promete? Prometo. Ele disse com toda a convicção do mundo. Mas no fundo, sabia. A verdadeira batalha estava apenas começando. No jardim, flashes de câmeras começaram a pipocar. Jornalistas, alertados por mensagens anônimas, cercavam a entrada do restaurante. O escândalo já corria pelas redes sociais. Renata correu até Isadora. Vocês precisam sair pelos fundos. Agora! Lorenzo pegou Miguel no colo, segurando Isadora pela mão. Saíram às pressas, guiados por Renata, enquanto Rafael observava de longe, o olhar duro, satisfeito com o caos que ajudara a criar. No carro, Miguel olhou para Lorenzo, confuso mas feliz. Você vai embora com a gente? Lorenzo sorriu acariciando o rosto do filho. Eu vou aonde vocês forem. Isadora, sentada ao lado dele, sentiu algo novo nascer em seu peito. Coragem, força, uma esperança tímida. Enquanto o carro sumia pelas ruas escuras de São Paulo, Lorenzo olhou para trás, vendo o restaurante cercado de flashes e gritos de jornalistas. Sabia que nada seria fácil, que o passado cobraria seu preço. Mas pela primeira vez tinha algo, alguém, por quem valia a pena lutar. E foi ali, no silêncio cúmplice daquele carro, que Isadora finalmente percebeu. A verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para recomeçar. O jantar parou. O mundo deles virou de cabeça para baixo. Mas, no fundo, era só o começo de uma nova história. O silêncio do restaurante Bellini após o grito de Lorenzo parecia interminável, mas foi quebrado, enfim, por um som suave. O choro contido de Miguel, assustado pela explosão do pai que sequer sabia ter. Isadora instintivamente puxou o filho para perto, envolvendo-o nos braços. O gesto era puro, protetor, mas também carregado de culpa e medo. Lorenzo sentiu o impacto daquele quadro. A mulher que amava, o filho que nunca conheceu, ambos encolhidos diante de sua sombra. Houve um breve movimento na sala. Algumas pessoas se levantaram discretamente, outras cochichavam, mas ninguém ousou atravessar o espaço entre Lorenzo e sua antiga paixão. Nem mesmo Rafael, que observava tudo do fundo do salão, com uma mistura de inquietação e cálculo nos olhos. Renata, a amiga fiel, permaneceu ao lado de Isadora, silenciosa, mas pronta para intervir caso fosse preciso. O maître, constrangido, tentou retomar o serviço, mas era impossível restaurar a etiqueta e a normalidade. O segredo de 5 anos
havia explodido em público. A máscara de controle de Lorenzo, o mafioso cavalheiro, finalmente havia rachado. Ele respirou fundo. Caminhou até Isadora com passos firmes, e, ao contrário do que muitos esperavam, não gritou, não exigiu explicações. Parou diante dela, abaixou-se até ficar na altura de Miguel e, pela primeira vez, encarou o menino nos olhos. Os olhos do garoto eram iguais aos dele, um azul intenso, quase hipnótico. Um silêncio novo se instaurou, um silêncio de reconhecimento. Miguel, você gosta de futebol? Perguntou Lorenzo num tom tão suave que surpreendeu até Isadora. O menino, tímido e ainda assustado, assentiu com a cabeça. Lorenzo sorriu, um sorriso pequeno, mas sincero. Eu também gostava quando era criança. E sabe o que mais? Eu também tinha medo de jantar em lugares grandes com muita gente. Miguel relaxou só um pouco, sentindo que aquele homem não era apenas grandioso e assustador. Sentiu que poderia confiar, mesmo sem entender por quê. Isadora olhou para Lorenzo com olhos marejados. Não era assim que imaginara aquele momento. Não era assim que queria expor o filho, nem a si mesma. Mas a verdade, por fim, era inescapável. Ela se levantou, ainda segurando Miguel, e encarou Lorenzo, agora sem barreiras, sem defesas. Você queria saber por quê, Lorenzo? Por que escondi? Ela procurava as palavras, mas o olhar dizia tudo. Eu tinha medo. Medo do seu mundo, dos seus inimigos, de perder meu filho, de te perder também. Eu não sabia se você saberia separar o Lorenzo que eu conheci do homem que você se tornou. Ele suspirou, pesado. Eu te perdi de qualquer forma, Isadora. Perdi os dois. Passei anos achando que podia controlar tudo, que podia proteger todo mundo, mas só causei dor. Renata se aproximou, tocou o braço de Isadora como quem diz, agora é a hora de falar a verdade, de se libertar. Isadora enxugou uma lágrima. Eu escrevi cartas para você, tantas, mas nunca tive coragem de enviar. Achei que estaria te protegendo, mas ao esconder, fiz com que Miguel crescesse sem saber quem era de verdade. O restaurante, antes cenário de luxo e ostentação, agora era apenas o palco de uma família despedaçada tentando se reconstruir. Não havia mais plateia. As pessoas já estavam ocupadas demais, tentando fingir que não viam aquela cena íntima. Lorenzo, o homem acostumado a controlar tudo, ajoelhou-se ao lado de Miguel. Eu não vou mais fugir, nem te obrigar a nada, Isadora, mas quero ser pai. Quero que Miguel saiba quem eu sou. Quero fazer parte da vida dele, mesmo que precise começar do zero. Miguel olhou para Isadora e depois para Lorenzo. Não falou nada, mas, numa coragem infantil, deu a mão ao pai. Lorenzo segurou aquela mão pequena como se fosse um tesouro. Renata, emocionada, sorriu. Rafael, do outro lado do salão, percebeu que perdera não só um segredo, mas também a influência que tanto buscava manter. Pela primeira vez, sentiu que o velho Lorenzo, o dos negócios fechados, dos contratos obscuros, estava mudando diante de todos. Isadora respirou fundo. Você está disposto a abrir mão desse universo perigoso, Lorenzo? A voz dela era frágil, mas cheia de esperança. Por mim? Por ele? Ele hesitou. Olhou ao redor como se buscasse respostas nas paredes do restaurante que construíra com tanto suor e lágrimas. Eu construí tudo isso achando que era proteção, mas a verdadeira proteção é estar presente. Se for preciso mudar, eu mudo. Por vocês. O pacto silencioso foi selado ali, sem promessas grandiosas, sem plateias, sem brindes. Apenas um aperto de mãos, olhares sinceros e a certeza de que o amor, mesmo ferido, ainda podia renascer. O tempo passou. Nos meses seguintes, Lorenzo começou a delegar os negócios mais arriscados, afastando-se das sombras que tanto o perseguiam. Rafael, ressentido, tentou sabotar a transição, mas a lealdade dos funcionários, muitos deles gratos a Lorenzo por sua generosidade, foi maior. Renata, agora confidente de ambos, ajudou Isadora a enfrentar os desafios do novo começo. Miguel, aos poucos, foi descobrindo o pai. Nos almoços de domingo, nas partidas de futebol no parque, nas histórias que Lorenzo contava antes de dormir. Não foi fácil. O passado não se apaga como um quadro negro. Mas, juntos, aprenderam que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a liberdade. Isadora voltou a sorrir sem medo. Lorenzo aprendeu a ser vulnerável. E Miguel, enfim, pôde crescer inteiro, sabendo de onde vinha e para onde poderia ir. Numa noite tranquila,
Sentados à mesa de jantar da casa que agora dividiam, Miguel olhou para os pais e perguntou: Papai, por que você chorou aquele dia no restaurante? Lorenzo sorriu acariciando o cabelo do filho. Porque às vezes a gente precisa perder tudo para entender o valor de uma família. O silêncio que se seguiu não era mais de dor, mas de paz. Paz por terem enfrentado juntos os fantasmas, por terem construído uma nova história, por terem escolhido o amor. Se você chegou até aqui, eu preciso te perguntar: quantas vezes você já deixou o medo guiar suas decisões? Quantas verdades você escondeu achando que estava protegendo alguém? A história de Lorenzo e Isadora mostra que, por mais difícil que seja, é preciso coragem para enfrentar o passado e buscar um futuro melhor. Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários o que você teria feito no lugar deles. Você teria contado a verdade? Ou teria guardado o segredo para proteger quem ama? Quero muito saber sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Cada like e cada comentário ajuda a trazer mais histórias intensas e verdadeiras para você. Afinal, a vida é feita de escolhas, e toda escolha tem o poder de mudar destinos. Obrigado por assistir e até a próxima história.